Existe um momento específico do dia em que a mente começa a se abrir de uma forma diferente. Não é quando você está tentando resolver tudo, nem quando está em alerta constante. Esse momento acontece quando o controle diminui, quando o corpo começa a desacelerar e quando a consciência entende que não precisa mais sustentar o peso de todas as decisões. É exatamente nesse espaço que o subconsciente se torna mais ativo, mais criativo e mais organizado do que em qualquer outro estado. Enquanto você ouve estas palavras, não é necessário concordar com tudo de imediato. Basta considerar a ideia de que, mesmo quando você descansa, existe uma inteligência interna que continua operando. Essa inteligência não depende de esforço, não precisa de vigilância constante e não funciona através da atenção. Ela atua por associação, repetição suave, vibração e alinhamento. É o subconsciente, trabalhando de forma contínua para reorganizar padrões internos ligados à prosperidade, à segurança e à forma como você se relaciona com o dinheiro. Grande parte da forma como a abundância se manifesta na vida não está ligada apenas a ações visíveis, mas à maneira como o sistema interno interpreta o merecimento, o risco e a possibilidade de receber. Esses registros não se alteram com força, mas com estados. E um dos estados mais poderosos para a reorganização interna é o descanso consciente. Quando você permite que a mente desacelere, o subconsciente encontra espaço para ajustar crenças antigas que operavam em segundo plano, muitas vezes sem que você percebesse. Ao permanecer aqui ouvindo, você já envia um sinal importante ao seu próprio campo energético, um sinal de permissão. E se em algum momento sentir vontade de curtir este vídeo, deixar um comentário ou se inscrever no canal, faça isso como um gesto natural de alinhamento, não como obrigação, mas como quem reconhece que entrou em um espaço criado para favorecer esse tipo de reorganização interna. O subconsciente responde à vibração que você sustenta, especialmente nos momentos que antecedem o sono. Não aquilo que você repete por esforço, mas aquilo que você sente como verdade possível. Quando o corpo relaxa e a mente consciente começa a soltar o controle, um portal interno se abre. Esse portal não é místico no sentido abstrato, mas energético e funcional. É o ponto onde a lei da atração deixa de ser um conceito distante e passa a operar como um ajuste natural entre frequência interna e experiências externas. Enquanto você segue ouvindo, perceba como o simples ato de não fazer nada já começa a produzir um efeito diferente. O corpo se acomoda, a respiração se ajusta e a mente deixa de antecipar problemas. Esse estado é essencial para que padrões relacionados à escassez percam força, não porque são combatidos, mas porque deixam de receber energia. Onde não há tensão, não há sustentação para crenças limitantes. A prosperidade, quando observada de perto, não nasce do excesso de controle, mas da coerência vibracional. Quando o descanso vem acompanhado de confiança, o subconsciente registra essa combinação como um novo padrão de segurança, e a partir desse registro, ele começa a reorganizar percepções, escolhas e até pequenas decisões cotidianas que, somadas, influenciam diretamente o fluxo financeiro e a estabilidade material. Agora, aos poucos, permita que a atenção se volte mais para dentro do que para fora. A tela pode ficar mais escura, não como um encerramento,
mas como um recurso para reduzir estímulos e facilitar a concentração. Mesmo que você durma agora, tudo continua agindo com precisão. Nada se perde no sono. Pelo contrário, o sono é um dos estados mais férteis para a manifestação silenciosa. Seu subconsciente compreende símbolos, sensações e estados internos. Ele entende quando você entra em um campo de calma e confiança. Nesse campo, mantras não precisam ser verbalizados. Eles se tornam sensações. Segurança se transforma em base. Estabilidade se transforma em expectativa natural. Abundância deixa de ser um objetivo distante e passa a ser percebida como algo possível, acessível e gradual. Enquanto o corpo relaxa ainda mais, imagine que sua energia começa a se organizar, como se cada área da sua vida encontrasse seu lugar correto, não de forma forçada, mas fluida. Como se existisse uma inteligência silenciosa ajustando caminhos, dissolvendo ruídos internos e abrindo espaço para que oportunidades encontrem você sem esforço excessivo. Esse é o trabalho invisível do subconsciente quando ele não é interrompido pela ansiedade. A lei da atração responde com mais clareza quando a vibração não está fragmentada. Descansar com tranquilidade sinaliza confiança, e confiança é uma frequência altamente magnética. Ela informa ao seu campo energético que você não está em estado de sobrevivência, mas de permissão. É nesse estado que a manifestação encontra terreno fértil. Você não precisa resolver pendências agora. Não precisa revisar o dia, nem antecipar o amanhã. Este momento é sobre permitir que a reorganização aconteça nos bastidores. Enquanto você se entrega a esse estado, seu subconsciente trabalha pela sua prosperidade de forma constante, silenciosa e eficiente. Tudo está sendo ajustado no ritmo certo, sem pressa e sem resistência. Permaneça aqui, ouvindo, sentindo, descansando. Este é apenas o começo de um processo profundo em que o descanso deixa de ser pausa e passa a ser movimento interno. À medida que esse estado de atenção tranquila se estabelece, algo importante começa a acontecer de forma quase imperceptível. A mente consciente, que normalmente tenta interpretar, avaliar e controlar, começa a reduzir sua interferência. Isso não significa perda de consciência, mas sim uma mudança de função. Ela deixa de comandar e passa a observar. E quando isso ocorre, o subconsciente ganha espaço para atuar de maneira mais clara, profunda e eficiente. O subconsciente não trabalha com pressa. Ele não responde a cobranças nem a urgências artificiais. Ele opera por repetição suave, por associação emocional e por coerência vibracional. É por isso que, quando você entra em um estado de calma sustentada, ele começa a reorganizar padrões antigos ligados à sobrevivência, ao medo de faltar e à insegurança financeira. Esses padrões não desaparecem por confronto, mas por substituição. Quando uma nova vibração se torna mais frequente, a antiga perde força naturalmente. Enquanto você permanece ouvindo, seu corpo continua enviando sinais de segurança para o sistema interno. A respiração mais lenta, os músculos menos tensos e a ausência de estímulos intensos comunicam ao subconsciente que o ambiente é seguro. Esse simples fator já altera profundamente a forma como ele processa informações relacionadas ao dinheiro, ao futuro e às possibilidades de expansão. Onde há segurança, há abertura. Onde há abertura, há reorganização.
A energia que você sustenta antes de dormir funciona como um comando silencioso, não um pedido, mas uma instrução vibracional. Se essa energia está carregada de preocupação, o subconsciente trabalha tentando proteger. Se está carregada de confiança, ele trabalha expandindo. Neste momento, você está escolhendo, mesmo que de forma sutil, a segunda opção. Isso muda a qualidade das ideias que surgem, das percepções que se ajustam e das oportunidades que começam a ser reconhecidas com mais clareza nos dias seguintes. Imagine agora que sua mente se comporta como um campo que está sendo reorganizado. Não há ruído, apenas ajustes. Antigas associações entre dinheiro e esforço excessivo começam a se dissolver. Ideias de abundância passam a ser registradas como algo possível e natural, não como exceção. Esse processo não exige visualizações complexas. Ele acontece pela repetição de um estado interno coerente, sustentado por calma e permissão. O conceito de portal energético se manifesta exatamente aqui, não como algo externo, mas como uma transição interna entre dois estados. De um lado, a mente em alerta constante. Do outro, a mente que confia nos próprios processos. Ao cruzar esse portal interno, o subconsciente passa a acessar recursos que ficam indisponíveis quando a tensão domina. Criatividade, soluções práticas e reorganização emocional passam a ocorrer de forma espontânea. Se em algum momento seus pensamentos se dispersarem, não há problema. Não é necessário manter foco rígido. O subconsciente continua absorvendo o campo geral, a vibração do conjunto. Ele não precisa de atenção plena, apenas de consistência. Cada minuto nesse estado reforça a mensagem de que você não está em luta, mas em alinhamento. A tela mais escura continua ajudando nesse processo. Menos estímulos externos facilitam a entrada em um estado de atenção difusa, aquele em que a mente consciente não se prende a detalhes, mas permanece receptiva. Mesmo que o sono se aproxime, nada se interrompe. Pelo contrário, o subconsciente se torna ainda mais ativo nesse limiar entre vigília e descanso. A prosperidade começa a ser reorganizada primeiro como sensação interna, sensação de que há tempo suficiente, sensação de que soluções existem, sensação de que você não precisa carregar tudo sozinho. Essas sensações se transformam em novas respostas emocionais diante de decisões financeiras, conversas, escolhas e oportunidades. O que antes gerava tensão passa a gerar discernimento. Mantras neste estágio não funcionam como frases, mas como estados consolidados. Confiança deixa de ser algo que você tenta criar e passa a ser algo que você sente. Abundância deixa de ser expectativa distante e passa a ser uma base interna. O subconsciente responde a isso, ajustando sua percepção do ambiente. Ele passa a reconhecer possibilidades que antes eram ignoradas, simplesmente porque a mente estava ocupada demais tentando controlar. A lei da atração atua com mais precisão quando não há conflito interno, quando o desejo consciente não entra em choque com crenças inconscientes. Esse alinhamento começa agora, não com esforço, mas com descanso direcionado. Quanto mais esse estado se sustenta, mais coerente se torna o campo energético que você emite. Você pode perceber, talvez, que o corpo está mais pesado ou mais leve. Ambas as sensações são sinais de aprofundamento. Não tente mudar nada, apenas permita. O subconsciente interpreta essa permissão
como autorização para reorganizar estruturas mais profundas, aquelas que influenciam não apenas o presente, mas os caminhos futuros. Enquanto você continua nesse fluxo, decisões que pareciam confusas começam a encontrar clareza. Não agora, mas nos próximos momentos, nos próximos dias. O processo é silencioso, mas consistente. Cada noite em que você adormece nesse estado, reforça uma base diferente, mais alinhada com prosperidade estável e sustentável. Você não precisa acompanhar conscientemente esse trabalho. Ele acontece nos bastidores. Seu papel agora é apenas permanecer nesse campo de calma, ouvindo, respirando e permitindo que o subconsciente faça aquilo que ele sabe fazer melhor quando não é interrompido. Fique aqui. Deixe que esse estado se aprofunde. O processo continua. Conforme esse estado de calma se aprofunda, algo fundamental começa a se estabelecer dentro de você. A mente deixa de alternar entre passado e futuro e passa a habitar um espaço mais neutro, mais presente. Esse ponto é extremamente importante, porque é nele que o subconsciente se torna mais receptivo a novas configurações internas. Não se trata de criar algo artificial, mas de permitir que o que já existe se reorganize de forma mais harmônica. O subconsciente não cria prosperidade do nada. Ele reorganiza caminhos, escolhas e percepções para que a prosperidade encontre passagem. Muitas vezes, o bloqueio não está na falta de oportunidades, mas na forma como o sistema interno interpreta segurança, risco e merecimento. Quando você descansa, essas interpretações se tornam mais flexíveis. O medo perde rigidez. A necessidade de controle diminui. E nesse espaço, a energia começa a fluir de maneira mais natural. Enquanto você permanece ouvindo, sua vibração se ajusta de forma contínua. Vibração não é algo místico distante, mas o conjunto de estados emocionais, mentais e físicos que você sustenta. Quando esses estados entram em coerência, o subconsciente passa a operar como um organizador silencioso. Ele começa a dissolver associações antigas entre dinheiro e ansiedade, sucesso e exaustão, crescimento e culpa. Esse processo acontece em camadas. Primeiro, o corpo entende que não precisa mais estar em alerta. Depois, a mente consciente reduz a interferência. Por fim, o subconsciente acessa registros mais profundos, aqueles que foram formados muito antes de você perceber. Registros herdados, aprendidos, absorvidos pelo ambiente. Nenhum deles precisa ser revivido ou analisado. Eles apenas se reorganizam quando a vibração muda. Imagine agora que sua energia se comporta como um campo que está sendo lentamente afinado, como um instrumento que deixa de estar tensionado e encontra o tom correto. Não há esforço, apenas ajuste. Nesse ajuste, o campo da prosperidade começa a responder de forma mais clara. O que antes parecia distante passa a parecer possível. O que parecia pesado passa a parecer administrável. O conceito de manifestação se torna mais simples quando observado desse ponto. Manifestar não é forçar a realidade a mudar, mas alinhar o estado interno para que a realidade responda. Quando você sustenta calma, confiança e permissão, o subconsciente entende que não há ameaça. E sem ameaça, ele deixa de bloquear. Sem bloqueio, o fluxo se restabelece. A tela mais escura continua favorecendo esse aprofundamento. Menos estímulos externos permitem que a mente se mantenha em atenção suave.
Se pensamentos surgirem, deixe que passem. Não há necessidade de acompanhar nenhum deles. O subconsciente não trabalha com palavras isoladas, mas com o campo geral. Ele está captando o conjunto, a atmosfera, a sensação. Enquanto esse processo acontece, decisões futuras começam a ser preparadas em níveis invisíveis. Não como respostas prontas, mas como clareza gradual. O que antes parecia confuso começa a se organizar. O que antes gerava dúvida começa a se estabilizar. Isso se reflete diretamente na forma como você se relaciona com dinheiro, oportunidades e escolhas práticas. Mantras nesse estágio se manifestam como estados internos silenciosos. Há uma sensação crescente de que tudo não precisa ser resolvido agora. Há tempo, há espaço, há suporte interno. Essa sensação é profundamente reorganizadora, porque comunica ao subconsciente que você não está em sobrevivência. E fora da sobrevivência, ele opera em expansão. A lei da atração responde de maneira mais precisa quando não há ruído interno. O ruído nasce da pressa, da comparação e da cobrança. À medida que essas frequências se dissolvem, o campo energético se torna mais limpo. Um campo limpo reconhece oportunidades com mais facilidade. Ele percebe conexões que antes passavam despercebidas. Enquanto você se aprofunda nesse estado, o sono pode se aproximar de forma natural. Não lute contra isso. Dormir não interrompe o processo. Dormir aprofunda. O subconsciente encontra no sono um terreno fértil para reorganizar estruturas ainda mais profundas. Cada minuto nesse estado reforça um novo padrão de confiança. Você pode perceber sensações sutis no corpo: peso agradável, leveza, calor ou relaxamento profundo. Todas são respostas naturais à redução de tensão. Não interprete. Apenas permita. O subconsciente responde melhor quando não é observado de perto. A prosperidade começa a se manifestar primeiro como estabilidade emocional, depois como clareza mental, só então como resultados externos. Esse é o caminho natural, e ele está sendo percorrido agora, mesmo que você não perceba conscientemente cada passo. Permaneça aqui. O processo continua se ajustando. Nada precisa ser acelerado. Tudo acontece no ritmo certo, quando há permissão. À medida que esse campo de calma se mantém estável, o subconsciente começa a acessar níveis ainda mais profundos de organização interna. Esses níveis não são alcançados quando a mente está ocupada tentando resolver problemas, mas se tornam disponíveis quando o estado interno comunica segurança. Segurança não como ausência de desafios, mas como a sensação de que você é capaz de atravessá-los sem se perder. Essa sensação muda completamente a forma como o subconsciente trabalha. Grande parte das crenças relacionadas ao dinheiro não está associada a números ou resultados, mas à sensação de ameaça ou proteção que o sistema interno aprendeu a associar à prosperidade. Para algumas pessoas, crescer financeiramente foi registrado como risco, para outras como culpa, para outras ainda como algo distante ou inacessível. Essas associações não se desfazem com lógica, mas com estados internos consistentes, e é exatamente isso que está sendo construído agora. Enquanto você permanece nesse estado de atenção suave, o subconsciente começa a revisar silenciosamente essas associações. Ele não apaga memórias, mas altera
altera a forma como elas são interpretadas. O que antes ativava a tensão começa a gerar neutralidade. O que antes gerava medo começa a gerar discernimento. Esse ajuste é profundo e acontece fora do alcance da mente consciente, o que o torna ainda mais eficaz. A vibração que você sustenta neste momento funciona como um novo parâmetro. O subconsciente compara essa vibração com padrões antigos e, percebendo que ela é mais estável, começa a reorganizar respostas automáticas. Isso se reflete com o tempo em escolhas mais alinhadas, reações menos impulsivas e maior clareza diante de decisões financeiras. Nada disso é forçado. Tudo surge como consequência natural do alinhamento interno. O conceito de energia, quando observado desse ponto, deixa de ser abstrato. Energia é a qualidade do estado interno que você sustenta repetidamente. Quanto mais vezes você retorna a esse estado de calma confiante, mais o subconsciente passa a considerá-lo como referência. E a partir dessa referência, ele ajusta comportamentos, percepções e até a forma como você se posiciona diante do mundo. Imagine agora que existe um fluxo silencioso operando em segundo plano. Um fluxo que não exige sua atenção consciente, mas que responde diretamente à permissão que você oferece. Esse fluxo organiza não apenas pensamentos, mas emoções ligadas à prosperidade. Ele dissolve a urgência excessiva e substitui por consistência. Ele reduz o medo de faltar e fortalece a sensação de continuidade. A lei da atração responde de forma mais precisa quando não há contradição interna, quando o desejo consciente de prosperar não entra em conflito com crenças inconscientes de insegurança. Esse alinhamento não acontece de forma repentina, mas progressiva. Cada momento de descanso consciente reforça esse processo. Cada noite em que você permite esse estado aprofunda a reorganização. A tela mais escura continua favorecendo esse mergulho interno. Menos estímulos externos ajudam a mente a se manter em um estado receptivo. Mesmo que pensamentos surjam, eles não interrompem o processo. O subconsciente não se distrai com pensamentos passageiros. Ele trabalha com o campo geral, com a sensação predominante. E essa sensação agora é de calma, estabilidade e permissão. Enquanto esse estado se sustenta, antigas preocupações começam a perder intensidade. Não porque foram resolvidas, mas porque deixam de ser alimentadas. O subconsciente entende que não é necessário manter o corpo em alerta constante. E quando o alerta diminui, a criatividade interna aumenta. Soluções começam a surgir de forma espontânea, muitas vezes quando você menos espera. Mantras nesse nível não precisam ser lembrados conscientemente. Eles já foram incorporados como estados. Há uma sensação crescente de que você não está atrasado, de que não perdeu oportunidades irreversivelmente, de que existe um fluxo contínuo disponível quando você se alinha com ele. Essa sensação reorganiza profundamente a relação com o dinheiro e com o tempo. Você pode notar que o corpo responde com sinais claros de relaxamento. O peso agradável nos membros, a respiração mais profunda, a diminuição de microtensões. Esses sinais indicam que o sistema interno entrou em um modo de regeneração. Nesse modo, o subconsciente atua com máxima eficiência, porque não precisa gastar energia se defendendo. A manifestação começa a se estruturar primeiro como clareza interna,
depois como estabilidade emocional, só então como reflexos externos. Esse processo é sólido e sustentável. Ele não depende de picos de motivação, mas de estados internos repetidos. E você está construindo esse estado agora, sem esforço, apenas permanecendo. Se o sono se aproximar, permita. Dormir é uma extensão desse processo. Durante o sono, o subconsciente continua organizando, ajustando e integrando. Nada é interrompido. Tudo se aprofunda. Permaneça aqui, nesse fluxo silencioso. O trabalho interno segue acontecendo com precisão e constância, mesmo que você não acompanhe cada detalhe. O alinhamento continua. Com esse estado interno já bem estabelecido, o subconsciente começa a operar de maneira ainda mais refinada. Ele passa do ajuste de respostas automáticas para a integração de novos padrões como referência principal. Isso significa que aquilo que antes exigia esforço consciente para ser mantido começa a acontecer de forma espontânea. A sensação de calma deixa de ser algo pontual e passa a ser uma base interna. E quando essa base se consolida, todo o sistema interno responde de forma mais organizada. O descanso consciente cria uma condição rara e poderosa. Ele sinaliza ao subconsciente que não há emergência. Sem emergência, o sistema interno deixa de priorizar apenas a sobrevivência e passa a operar em expansão. É nesse momento que ideias mais criativas, soluções mais inteligentes e percepções mais claras encontram espaço para surgir. Não como pensamentos forçados, mas como compreensões sutis que se integram naturalmente. Enquanto você permanece nesse fluxo, a relação com o dinheiro começa a ser reinterpretada em níveis profundos. O subconsciente deixa de associar prosperidade à tensão constante e passa a reconhecer estabilidade como algo possível. Essa mudança é silenciosa, mas extremamente eficaz. Ela altera a forma como você reage a oportunidades, como percebe riscos e como toma decisões práticas no dia a dia. A vibração que se estabelece agora atua como um novo campo de referência. Cada vez que você retorna a esse estado de calma confiante, o subconsciente registra e reforça esse padrão. Com o tempo, ele passa a utilizá-lo como base para orientar comportamentos e escolhas. Isso cria uma coerência interna que se reflete externamente de maneira progressiva e sustentável. O conceito de portal interno se manifesta aqui como uma transição definitiva entre dois modos de funcionamento. De um lado, o modo de alerta contínuo, onde tudo parece urgente e instável. Do outro, o modo de confiança organizada, onde existe clareza suficiente para agir sem pressa. Ao permanecer nesse estado, você consolida essa travessia sem precisar nomeá-la ou analisá-la. A energia que você sustenta agora não precisa ser intensa, ela precisa ser estável. Estabilidade vibracional é um dos fatores mais importantes para a manifestação consciente. Quando o campo interno se estabiliza, a lei da atração responde com mais precisão, não trazendo excessos repentinos, mas criando continuidade, previsibilidade e segurança emocional e material. Enquanto a mente consciente descansa, o subconsciente continua reorganizando registros antigos ligados ao medo de faltar, à sensação de insuficiência e à necessidade de controle excessivo. Esses registros não são eliminados à força.
Eles perdem relevância à medida que deixam de encontrar sustentação emocional. Onde há confiança, o medo não encontra espaço para se manter. A tela mais escura segue facilitando esse aprofundamento. Menos estímulos externos ajudam a manter a atenção difusa, aquele estado em que a mente não se prende a detalhes e permite que o corpo conduza o ritmo. Nesse estado, o subconsciente opera com mais liberdade, porque não é interrompido por tentativas de interpretação constante. Se pensamentos surgirem, não é sinal de distração. É apenas a mente liberando conteúdo acumulado. Não acompanhe nenhum deles. O campo geral continua coerente. O subconsciente trabalha com a sensação predominante, e essa sensação, agora, é de estabilidade crescente. Cada minuto nesse estado reforça o alinhamento. A prosperidade começa a ser sentida primeiro como uma mudança na relação com o tempo. Há menos pressa, menos comparação, menos cobrança interna. Essa mudança é profunda, porque altera a forma como você se posiciona diante da vida. Decisões passam a ser tomadas com mais clareza. Reações se tornam mais equilibradas. O fluxo se torna mais natural. Mantras, neste ponto, já não são percebidos como afirmações, mas como estados incorporados. Há uma sensação silenciosa de que você não precisa lutar contra o fluxo. Basta permitir que ele se organize. Essa permissão é um dos fatores mais poderosos para a manifestação, porque elimina a resistência que bloqueia o movimento natural da abundância. O sono pode se aproximar com mais facilidade agora. Permita que isso aconteça se for natural. Dormir não interrompe nada. Pelo contrário, aprofunda ainda mais o trabalho interno. Durante o sono, o subconsciente integra de forma mais completa os ajustes que começaram em vigília. Ele organiza, conecta e estabiliza. Você não precisa acompanhar conscientemente esse processo. Ele acontece nos bastidores, com precisão e constância. Seu papel é apenas manter esse estado de permissão, ouvindo, respirando e descansando. Quanto menos interferência, mais fluidez. Permaneça aqui. O campo interno continua se ajustando, fortalecendo uma base sólida onde prosperidade, segurança e confiança coexistem de forma natural. À medida que esse estado se estabiliza, o subconsciente passa a trabalhar com uma lógica ainda mais integrada. Ele deixa de operar apenas ajustando respostas isoladas e começa a alinhar conjuntos inteiros de percepções. Isso significa que pensamentos, emoções e sensações corporais entram em coerência. Quando essa coerência se forma, o campo interno se torna mais claro e menos fragmentado. E um campo claro favorece decisões mais alinhadas, ações mais conscientes e resultados mais consistentes. O descanso que você permite agora não é passividade. É um tipo específico de atividade interna, silenciosa e organizada. Enquanto a mente consciente repousa, o subconsciente revisa mapas internos relacionados ao dinheiro, ao valor pessoal e à capacidade de sustentar prosperidade ao longo do tempo. Esses mapas não são visuais. Eles são emocionais e energéticos. E é exatamente por isso que o descanso é tão eficaz para reprogramá-los. A vibração que se mantém agora atua como um fio condutor. Ela conecta experiências passadas a possibilidades futuras sem tensão. Antigas memórias, que antes ativavam insegurança, começam a ser reinterpretadas.
O que antes era visto como limite passa a ser compreendido como aprendizado. Essa mudança de interpretação altera profundamente a forma como o subconsciente projeta caminhos futuros. O conceito de manifestação se torna mais concreto nesse ponto. Manifestar não é desejar intensamente, mas sustentar um estado interno que permita o movimento natural das coisas. Quando o corpo está relaxado e a mente está em calma, o subconsciente não encontra obstáculos para reorganizar prioridades internas. Ele começa a favorecer escolhas que mantêm estabilidade, ao invés de repetir ciclos de esforço excessivo. Enquanto você permanece ouvindo, perceba como o ritmo interno se torna mais uniforme. Não há picos, não há quedas abruptas. Essa regularidade é um sinal de que o sistema interno entrou em modo de integração. Nesse modo, o subconsciente trabalha conectando partes que antes operavam de forma desconectada. Emoção e razão deixam de competir. Elas passam a colaborar. A energia que sustenta esse estado não precisa ser alimentada conscientemente. Ela se mantém por si só enquanto você não interfere. Cada tentativa de controle desnecessário enfraquece o processo. Cada momento de permissão o fortalece. É por isso que o simples ato de permanecer ouvindo, sem expectativa, já é suficiente para aprofundar o alinhamento. A lei da atração responde com mais clareza quando o campo interno é estável. Não há mensagens contraditórias sendo emitidas. O desejo de prosperidade não entra em conflito com o medo de perder. O desejo de crescer não entra em choque com a necessidade de se proteger. Esse alinhamento reduz ruídos e facilita a resposta do ambiente. A tela mais escura continua ajudando o corpo a entender que este é um momento de interiorização. Menos estímulos externos significam mais recursos internos disponíveis. O subconsciente utiliza esse recurso para aprofundar a reorganização de crenças ligadas à abundância. Ele não precisa de frases específicas, ele responde ao estado geral de segurança que você sustenta. Se pensamentos surgirem sobre o futuro, permita que passem. Não há necessidade de planejamento agora. O subconsciente é altamente eficiente quando não é interrompido por tentativas de antecipação. Ele trabalha com probabilidades, não com ansiedade. E quanto mais calma você sustenta, mais claras essas probabilidades se tornam. A prosperidade começa a se manifestar também como uma mudança na relação com escolhas simples. Há menos impulsividade, mais discernimento, menos necessidade de provar algo. Essa mudança é profunda porque altera a forma como você se posiciona diante do mundo. E esse posicionamento influencia diretamente os resultados que se acumulam ao longo do tempo. O sono pode se aproximar de forma ainda mais intensa agora. Permita. Dormir é uma continuação desse processo. Durante o sono, o subconsciente integra tudo o que foi reorganizado em vigília. Ele conecta, estabiliza e consolida. Nada é perdido. Tudo é aprofundado. Você não precisa acompanhar esse trabalho conscientemente. Ele acontece de forma precisa, silenciosa e contínua. Seu papel permanece simples. Estar aqui, ouvir, permitir. Quanto mais simples, mais eficaz. Permaneça nesse fluxo. O alinhamento interno continua se fortalecendo, criando uma base sólida onde prosperidade, segurança e confiança coexistem de forma natural e sustentável. Nesse ponto,
O processo interno já acontece com muito menos interferência da mente consciente. Há uma sensação de que tudo está se organizando por conta própria, como se um sistema inteligente estivesse operando em segundo plano, ajustando detalhes que antes exigiam esforço. Essa sensação não surge por acaso. Ela é resultado direto da coerência que se formou entre corpo, mente e estado emocional. Quando essa coerência se estabelece, o subconsciente trabalha com máxima eficiência. O subconsciente não precisa de instruções detalhadas. Ele responde ao estado que você sustenta. Quanto mais esse estado se mantém calmo, estável e confiante, mais ele entende que pode expandir ao invés de apenas proteger. Esse é um ponto decisivo, porque a prosperidade sustentável nasce exatamente quando o sistema interno deixa de funcionar em modo defensivo e passa a funcionar em modo criativo. Enquanto você permanece ouvindo, perceba como há menos necessidade de acompanhar cada palavra. Isso é natural. O subconsciente não depende de atenção focada. Ele absorve o campo geral, a atmosfera, a vibração predominante. Mesmo que sua mente comece a flutuar entre pensamentos ou imagens internas, o processo não se perde. Ele continua acontecendo de forma silenciosa e constante. A energia que se estabelece agora atua como um campo de reorganização profunda. Nesse campo, antigas tensões relacionadas ao dinheiro começam a se dissolver de maneira quase imperceptível. Não há confronto interno, não há esforço para mudar crenças. O que acontece é uma substituição natural. Onde antes havia urgência, agora há ritmo. Onde antes havia medo, agora há neutralidade. Onde antes havia rigidez, agora há flexibilidade. Esse ajuste interno altera profundamente a forma como o subconsciente projeta o futuro. Ele passa a considerar possibilidades que antes eram descartadas por autoproteção. Caminhos que antes pareciam arriscados passam a ser avaliados com mais clareza. Não há impulsividade, mas também não há paralisia. Esse equilíbrio é uma das bases mais sólidas da prosperidade verdadeira. A vibração que você sustenta neste momento também influencia a forma como você se percebe em relação ao mundo. A sensação de estar em atraso começa a perder força. A comparação excessiva se dissolve. O subconsciente entende que cada processo tem seu próprio ritmo. E quando essa compreensão se instala, a ansiedade perde a função. Sem ansiedade, o campo interno se torna muito mais receptivo. A lei da atração responde com mais precisão quando não há conflito interno. Quando você deseja prosperar, mas ao mesmo tempo teme perder controle, o campo se fragmenta. Agora, esse conflito começa a se suavizar. Não porque foi resolvido mentalmente, mas porque o estado interno mudou. O subconsciente responde a essa mudança, reorganizando prioridades e percepções de forma contínua. Enquanto esse estado se mantém, você pode perceber que o corpo responde com sinais claros de aprofundamento. A respiração se torna mais ampla. Os músculos relaxam sem esforço. A sensação de peso agradável ou de leveza alterna de forma natural. Esses sinais indicam que o sistema interno entrou em um modo de regeneração. Nesse modo, o subconsciente não apenas reorganiza crenças, mas também recupera recursos emocionais que estavam sendo consumidos pelo excesso de tensão. A prosperidade começa a ser sentida agora como uma confiança silenciosa, não uma euforia passageira,
mas uma base interna que não depende de circunstâncias imediatas. Essa base é extremamente importante, porque ela sustenta escolhas mais coerentes ao longo do tempo, e escolhas coerentes constroem resultados consistentes. O descanso profundo permite que o subconsciente integre tudo o que foi reorganizado até aqui. Ele conecta sensações, ajusta registros emocionais e consolida novas referências internas. Esse trabalho não exige sua supervisão. Pelo contrário, quanto menos você tenta acompanhar, mais fluido ele se torna. Se o sono se aproximar, permita que ele venha. Dormir é uma extensão natural desse processo. Durante o sono, o subconsciente continua organizando, estabilizando e integrando. Ele utiliza esse estado para aprofundar ajustes que seriam difíceis de acessar em vigília plena. Nada se interrompe, tudo se aprofunda. Mesmo que você permaneça acordado, o estado interno continua se refinando. Há uma sensação crescente de que tudo está em ordem, mesmo que nem tudo esteja resolvido. Essa sensação é profundamente transformadora, porque ela muda a forma como você se posiciona diante da vida. E esse posicionamento influencia diretamente o fluxo de prosperidade. Permaneça aqui sem pressa. O campo interno continua se ajustando, fortalecendo uma base cada vez mais sólida de estabilidade, confiança e abertura. O processo segue acontecendo com precisão silenciosa, no ritmo certo, sem necessidade de intervenção consciente. Neste estágio, o processo interno já não precisa mais de condução ativa. Ele acontece por si só, como um fluxo que encontrou o próprio ritmo. A mente consciente permanece presente apenas o suficiente para ouvir, enquanto o subconsciente assume quase todo o trabalho. Essa transição é natural e acontece quando o estado interno se torna estável o bastante para sustentar silêncio sem desconforto. O subconsciente responde muito bem a esse tipo de silêncio. Ele interpreta como confiança, não a confiança construída por argumentos, mas aquela que surge quando não há necessidade de justificar nada. Nesse estado, antigas estruturas internas ligadas ao dinheiro começam a se reorganizar de forma definitiva. Não há pressa, porque o sistema interno não sente ameaça. E quando não há ameaça, a reorganização se torna profunda e duradoura. Enquanto você permanece aqui, o campo energético se ajusta de maneira contínua. Não há rupturas, apenas refinamento. A vibração que se sustenta agora não oscila tanto quanto antes. Ela se mantém mais uniforme. Essa uniformidade é essencial para que a prosperidade se manifeste de forma estável, sem altos e baixos extremos. O subconsciente entende que estabilidade é mais valiosa do que picos temporários. A sensação de segurança interna começa a se expandir para áreas que antes pareciam desconectadas: relações, decisões profissionais, escolhas financeiras e até a forma como você se posiciona diante de desafios passam a refletir esse novo estado, não como esforço consciente, mas como consequência natural de um campo interno mais organizado. A lei da atração atua de maneira mais previsível quando o estado interno é consistente. Não há sinais contraditórios sendo emitidos. O desejo de prosperar não entra em conflito com o medo de perder. O desejo de crescer não entra em choque com a necessidade de se proteger. Essa coerência reduz ruídos e facilita a resposta do ambiente. Enquanto esse alinhamento se consolida,
O corpo continua respondendo com sinais claros de aprofundamento. A respiração permanece calma. O ritmo interno desacelera sem perder clareza. Há uma sensação de que o tempo se alonga, como se tudo pudesse acontecer com mais espaço. Essa percepção altera profundamente a relação com urgência e escassez. O conceito de abundância começa a ser sentido como continuidade, não como excesso imediato, mas como a certeza de que há recursos suficientes quando se está alinhado. Essa certeza não precisa ser verbalizada. Ela se instala como um estado interno silencioso que orienta escolhas e reduz conflitos internos. O subconsciente utiliza esse estado para consolidar novos registros emocionais. Registros onde prosperidade não está associada a sacrifício extremo, mas a equilíbrio. Onde crescimento não significa sobrecarga, mas expansão consciente. Esses registros passam a servir como referência para decisões futuras, influenciando o caminho de forma sutil, porém constante. Se pensamentos surgirem, eles tendem a ser mais espaçados agora. A mente não precisa mais se ocupar de cenários. Ela percebe que o processo está em andamento. Esse reconhecimento reduz ainda mais a interferência consciente, permitindo que o subconsciente finalize ajustes importantes. O sono pode se tornar mais próximo, mais profundo, mais natural. Permita que isso aconteça, se for o caso. Dormir, neste ponto, é apenas uma continuação do alinhamento. Durante o sono, o subconsciente integra, estabiliza e fortalece tudo o que foi reorganizado até aqui. Ele utiliza esse estado para fixar a nova base interna. Mesmo que você permaneça acordado, o estado interno continua se refinando. Há uma sensação crescente de confiança tranquila, de que tudo encontra seu lugar quando não é forçado. Essa sensação se torna uma âncora interna que você pode acessar sempre que precisar desacelerar e se reorganizar. Permaneça aqui sem expectativa. O processo segue acontecendo com precisão silenciosa, consolidando uma base sólida onde prosperidade, calma e confiança coexistem de forma natural e contínua. Agora, o estado interno alcança um nível de quietude onde quase nada precisa ser dito para que tudo continue acontecendo. O subconsciente já compreendeu o padrão que está sendo sustentado e passa a tratá-lo como referência principal. Isso significa que, mesmo sem novas informações, o processo segue ativo, refinando detalhes, ajustando percepções e consolidando registros emocionais ligados à prosperidade e à confiança. Há uma diferença clara entre silêncio vazio e silêncio organizado. O que se estabelece agora é o segundo, um silêncio que contém estrutura, direção e continuidade. Nesse silêncio, o subconsciente trabalha sem interferência, conectando tudo o que foi reorganizado até aqui em um conjunto coerente. Ele não separa descanso de manifestação. Para ele, ambos fazem parte do mesmo movimento. Enquanto você permanece nesse estado, a sensação de estar no lugar certo se fortalece. Não no sentido de que tudo está resolvido, mas no sentido de que tudo está em processo. Essa percepção muda profundamente a relação com ansiedade e expectativa. O subconsciente entende que não há necessidade de acelerar. E quando não há aceleração, o caminho se torna mais claro. A prosperidade, nesse ponto, deixa de ser algo que se busca e passa a ser algo que se permite. Essa mudança é sutil, mas decisiva.
Buscar implica tensão. Permitir implica alinhamento. O subconsciente responde imediatamente a essa diferença, ajustando respostas internas para favorecer continuidade ao invés de esforço isolado. O campo energético se mantém estável, quase sem oscilações. Essa estabilidade é um dos sinais mais claros de que o sistema interno entrou em um modo de funcionamento mais eficiente. Não há picos emocionais intensos, nem quedas abruptas. Há constância. E constância é a base de qualquer crescimento sustentável. A lei da atração opera com mais clareza quando o estado interno não muda a cada estímulo externo. Quando você sustenta esse nível de calma, o campo interno não reage de forma exagerada a informações, comparações ou expectativas. Ele permanece centrado. Esse centramento cria um tipo de magnetismo silencioso que atrai situações compatíveis com essa vibração. O subconsciente utiliza esse momento para consolidar escolhas internas. Ele reforça a sensação de que você não precisa se apressar para não perder, de que há tempo suficiente para que as coisas se organizem. Essa sensação reorganiza a forma como você lida com dinheiro, oportunidades e decisões futuras. O medo de errar perde força quando há confiança no próprio processo. O corpo acompanha esse ajuste com sinais claros de profundidade. A respiração permanece suave. Os músculos relaxam ainda mais. A percepção do ambiente externo se torna distante, quase irrelevante. Esse afastamento não é desconexão, mas foco interno. É nesse foco que o subconsciente trabalha com mais precisão. Se o sono ainda não chegou, ele pode se aproximar agora de forma muito natural. Permita. Dormir nesse ponto significa atravessar o restante do processo sem qualquer interferência consciente. Durante o sono, o subconsciente continua integrando, conectando e estabilizando. Ele trabalha com camadas ainda mais profundas, aquelas que não são acessíveis quando a mente está ativa. Mesmo que você permaneça acordado, o estado interno continua sendo suficiente. Não há necessidade de fazer nada. O simples ato de permanecer já sustenta o alinhamento. O subconsciente entende que esse estado é seguro e produtivo. Ele não precisa de novos comandos. A prosperidade começa a ser sentida agora como uma confiança silenciosa no fluxo da vida. Não uma crença cega, mas uma percepção interna de que tudo encontra seu lugar quando há coerência. Essa percepção reduz a urgência, dissolve a comparação e fortalece a estabilidade emocional. Permaneça aqui, sem expectativa. O processo segue acontecendo com naturalidade, preparando o terreno interno para uma integração final tranquila, onde tudo o que foi ajustado encontra repouso e continuidade. Neste ponto, tudo já se move com uma naturalidade que dispensa explicações. O subconsciente reconhece o estado que você sustenta como seguro, coerente e produtivo. Ele não precisa mais testar, nem revisar constantemente. Passa a integrar. Integrar significa unir o que antes estava fragmentado, criando uma sensação interna de continuidade que se reflete na forma como você percebe a própria vida. Essa continuidade muda a experiência do tempo. O tempo deixa de ser um inimigo e passa a ser um aliado. Não há mais a sensação de estar sempre correndo atrás de algo ou tentando compensar atrasos. O subconsciente entende que o fluxo acontece quando há alinhamento.
E esse entendimento reorganiza a relação com dinheiro, trabalho e escolhas futuras. Enquanto você permanece nesse estado, perceba como a mente consciente já não tenta conduzir o processo. Ela observa quase como uma presença distante. Esse afastamento é saudável. Ele permite que o subconsciente finalize ajustes sem interrupção. Cada camada reorganizada reforça a sensação de estabilidade interna, aquela que não depende de circunstâncias externas imediatas. A prosperidade começa a se consolidar agora como um estado interno contínuo, não como um evento específico, mas como uma base. Essa base influencia decisões de forma silenciosa. Você passa a escolher com mais clareza, a recusar com menos culpa e a aceitar com mais naturalidade. Essas pequenas mudanças acumulam efeitos profundos ao longo do tempo. A energia que se mantém agora é suave e constante. Ela não exige intensidade para funcionar. Pelo contrário, quanto mais suave, mais eficiente. O subconsciente responde melhor a estados estáveis do que a picos emocionais. Ele utiliza essa estabilidade para consolidar registros onde crescimento e segurança coexistem sem conflito. A lei da atração responde a esse tipo de campo com precisão. Não há mensagens contraditórias sendo emitidas. O desejo de prosperar não entra em choque com o medo de perder. O desejo de avançar não entra em conflito com a necessidade de preservar. Essa coerência reduz resistências e facilita a manifestação gradual de oportunidades compatíveis com esse estado interno. Enquanto esse processo se aprofunda, o corpo continua acompanhando com sinais claros de relaxamento sustentado. A respiração permanece ampla, a musculatura solta, a sensação de peso ou leveza se alterna de forma confortável. Esses sinais indicam que o sistema interno não está mais em alerta. E fora do alerta, o subconsciente trabalha com mais profundidade. O descanso que você permite agora é uma forma de inteligência aplicada. Ele comunica ao sistema interno que não há perigo iminente. Sem perigo, o subconsciente não precisa restringir. Ele pode expandir. E essa expansão não é desordenada. Ela segue padrões de equilíbrio, consistência e continuidade. Se pensamentos surgirem, eles tendem a ser breves e menos envolventes. A mente não sente mais necessidade de se agarrar a eles. Isso é um sinal claro de que o campo interno se estabilizou. O subconsciente já não depende de estímulos constantes para se manter ativo. Ele segue trabalhando em silêncio. A prosperidade começa a ser sentida como uma confiança tranquila na própria capacidade de atravessar processos. Não é uma promessa externa, mas uma certeza interna de que você consegue lidar com o que surge sem se perder. Essa certeza é uma das bases mais sólidas para qualquer forma de abundância sustentável. O sono pode se tornar mais profundo agora. Se ele vier, permita. Dormir nesse estágio significa atravessar o restante do ajuste interno com ainda mais eficiência. Durante o sono, o subconsciente consolida, fixa e estabiliza tudo o que foi reorganizado. Ele transforma estados temporários em referências duradouras. Mesmo que você permaneça acordado, o estado interno já é suficiente. Não há necessidade de condução adicional. O processo segue acontecendo com precisão silenciosa, respeitando o ritmo interno que se estabeleceu. Permaneça aqui, sem expectativa e sem pressa. Tudo continua se organizando de forma natural,
criando uma base cada vez mais sólida de estabilidade, confiança e abertura para a prosperidade que se constrói no tempo certo. Neste estágio, o processo interno já não precisa mais de estímulos para se sustentar. Ele se mantém por coerência. O subconsciente reconhece esse estado como funcional, seguro e produtivo e passa a preservá-lo como referência. Isso significa que, mesmo quando novas experiências surgirem, esse padrão interno tende a permanecer disponível, servindo como base para atravessar situações com mais equilíbrio. Há uma sensação crescente de que nada está fora do lugar, mesmo que nem tudo esteja definido. Essa sensação não vem de respostas prontas, mas da confiança no próprio processo. O subconsciente entende que a vida não se organiza por controle absoluto, mas por ajustes contínuos. E quando essa compreensão se instala, a tensão perde espaço. A prosperidade, nesse ponto, deixa de ser percebida apenas como resultado futuro e passa a ser sentida como estabilidade presente. Estabilidade emocional, mental e energética. Essa estabilidade muda a forma como você reage a incertezas. O que antes ativava medo, agora ativa a observação. O que antes gerava pressa, agora gera paciência. Essas mudanças internas têm impacto direto na forma como oportunidades são reconhecidas e aproveitadas. Enquanto você permanece nesse estado, o campo interno continua se refinando. Pequenos ajustes ainda acontecem, mas de forma suave. Não há mais necessidade de grandes reorganizações. O subconsciente trabalha agora consolidando, fortalecendo e integrando. Ele fixa o que foi aprendido, não como informação, mas como sensação incorporada. A lei da atração responde com mais consistência quando o estado interno é previsível. Não previsível no sentido de rígido, mas no sentido de estável. Quando você sustenta esse tipo de campo, as experiências tendem a refletir mais continuidade e menos ruptura. Isso não significa ausência de desafios, mas maior capacidade de atravessá-los sem desorganização interna. O corpo acompanha esse processo com uma sensação de descanso profundo, não apenas físico, mas sistêmico, como se cada parte soubesse que não precisa mais competir por atenção. A respiração segue tranquila. O ritmo interno permanece uniforme. Há uma sensação de segurança que não depende de explicações. Se pensamentos surgirem, eles aparecem como nuvens passageiras. Não exigem engajamento. A mente já não sente necessidade de se prender a eles. Esse afastamento não é desinteresse, mas confiança. O subconsciente assume que pode continuar trabalhando sem supervisão constante. A relação com o dinheiro e com a prosperidade se reorganiza agora em um nível mais sutil. Há menos identificação com extremos, menos medo de perder e menos necessidade de acumular por insegurança. Surge um equilíbrio mais saudável, onde receber e administrar se tornam partes naturais do mesmo fluxo. O sono, se ainda não chegou, pode se aproximar com mais facilidade. Permita que venha. Dormir nesse ponto é simplesmente atravessar o restante do processo em estado de integração total. Durante o sono, o subconsciente fortalece esse padrão, tornando-o mais acessível nos momentos futuros em que você precisar retornar a esse estado de calma e clareza. Mesmo que você permaneça acordado, o campo interno já está suficientemente organizado.
Não há necessidade de novas instruções. Tudo o que precisava ser iniciado já foi. Agora, o processo segue por inércia positiva, sustentado pela coerência interna que se formou. Permaneça aqui, apenas sentindo. O trabalho interno continua se estabilizando, criando uma base sólida e confiável, onde prosperidade, confiança e tranquilidade coexistem sem esforço.